Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aeris Energy referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Bruno Vilela, CEO da Aeris Energy, e o Sr. Bruno Lolli, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Aeris Energy. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Aeris Energy que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Aeris Energy, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Aeris Energy. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Aeris Energy e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Vilela, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vilela, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela participação em mais um call de resultados da Aeris. Vamos tentar ser o mais breve possível para deixar mais tempo no final para as perguntas. Vamos lá, gente. Vamos já pular para o slide número 2, onde a gente fala um pouco sobre os destaques mais macro, né, econômicos e também de maneira mais macro em relação à Aeris do segundo trimestre de 2022. O primeiro tópico que eu acho que a gente vem abordando sempre e agora com mais informação é referente aos pacotes climáticos, né? Nesse segundo trimestre, a gente teve um avanço bem significativo em vários países, tá? E o avanço ele é devido por dois motivos principais. Alguns países misturam esses dois, outros separam, um é referente à questão climática, né? O Acordo de Paris, as metas para a redução de emissão, e um outro que está bem em destaque agora, que todo mundo está sabendo que está acontecendo de maneira bem grave na Europa, é a questão da segurança energética. A Rússia está realmente restringindo a oferta de gás para os países europeus. Isso aí está não só aumentando o custo da energia, como restringindo mesmo a oferta. Então, a gente já vê na Alemanha, por exemplo, fontes de água sendo desligadas, coisa que nunca aconteceu e agora vem acontecendo. Vamos entrar um pouco mais em detalhe, porque isso é muito relevante para a Aeris, tá? É relevante, e não vou falar que é para o futuro, não. Para o próximo ano, a gente já vai ver bastante resultado em termos de demanda. Vamos olhar um pacote que avançou bastante, que é o pacote do Biden, né? O pacote que o Biden vem tentando aprovar desde quando ele foi eleito. Ele começou tentando um pacote gigantesco de alguns trilhões de dólares,
mas o Senado sempre vetou. Vem acontecendo algumas negociações e passou pelo Senado agora, que era o gargalo, um pacote. Dentro desse pacote tem não só a questão climática, mas tem a questão também de medicamentos, mas como a gente fala da climática, né, vamos dar um foco nela. Foram aprovados, né, pelo Senado, nesse pacote, 370 bilhões de dólares para incentivar a geração e o consumo de energia renovável. Então, a gente já sabe que deve renovar o PTC, que era um dos grandes incentivos de demanda gigante que a gente tinha nos Estados Unidos. E agora, para o pacote ser sancionado, basta passar pelo Congresso, que é majoritariamente democrata, e depois a assinatura do Biden. Então, está todo mundo nos Estados Unidos muito confiante que vai vir uma demanda muito grande já a partir de 2023, porque lá tem uma oportunidade de projetos muito grande ainda. E a gente já viu um reflexo disso, né? Se a gente for ver os investidores que investem no nosso concorrente, que é a TPI, eles concordam com a leitura que a gente tem, e por isso, se vocês forem analisar a ação da TPI, ela subiu 100% nos últimos 15 dias. Ela divulgou o resultado, ela não teve lucro, mas com essa aprovação do pacote, ela conseguiu sim uma valorização de 100% nas ações. Por quê? Porque o pessoal sabe que a demanda vai vir e com a demanda vindo vai melhorar para todo mundo. E por que a TPI teria alguma vantagem em relação ao mercado americano do que a Aeris? Ela não tem, tá? A TPI não produz para os Estados Unidos. Ela é uma empresa americana, mas ela não produz mais para os Estados Unidos. Ela tem produção na China, na Índia, na Turquia, no México, mas nos Estados Unidos não. E o custo de mão de obra, a qualidade de mão de obra no México faz com que a pá dela não chegue muito competitiva nos Estados Unidos. A Aeris, né, a gente já exportou 4 gigas para os Estados Unidos. E no backlog que a gente fala, na previsão que a gente tem para o futuro, a gente não estava vendo muita demanda para os Estados Unidos. A demanda grande era para o mercado brasileiro, que está bombando. Então, a gente sabe que vai chegar muita demanda na Aeris depois da aprovação desse pacote. Então, só para relembrar, né, a TPI subiu 100% e a gente ainda não viu o impacto disso sendo refletido nas nossas ações. Vamos mudar de país, vamos para a Europa agora. Se a gente for para a França, vamos pegar a França e a Alemanha, que são os países que já divulgaram e são países bem relevantes em relação econômica. A França, ela divulgou agora uma lei emergencial voltada para a segurança energética. Tá? Os Estados Unidos é mais relacionado a clima, a França é mais relacionada à segurança energética. Para quê, né? Para ela ter essa oferta de energia garantida e para ter uma estabilidade no preço da energia também. Essa é a grande preocupação da França. O que tem dentro dessa lei, né? O governo está permitindo que os investidores podem vender a energia no mercado livre por 18 meses, antes de vender para o governo. Isso aí melhora muito o retorno dos projetos. O governo permitiu que para as licenças e para os projetos que estão sendo implementados agora, o investidor pode aumentar em até 40% o tamanho do parque eólico. Isso aí também melhora muito o retorno do investimento. A infraestrutura é a mesma, os acessos são os mesmos, ele vai poder colocar mais aerogerador no mesmo parque. E o governo também está assumindo o RED, não o RED, né? O governo está assumindo uma variação no preço de matéria-prima. Então, se as commodities não se estabilizarem e a gente tem um outro boom de inflação, por exemplo, o governo está falando que ele assume o risco para os fabricantes de turbinas. Então, isso aí vai dar uma segurança muito grande para os projetos. E, além disso, quando a gente fala de França, de países europeus, a gente está falando também do offshore, né? E lá tem uma preocupação grande com a área já disponibilizada de offshore. O governo também está dobrando essa área disponibilizada para poder implementar a parte offshore.
Então, essa é a França, né? A França está mais preocupada, o discurso dela para essa lei emergencial não é tão climática, mas é mais relacionado à questão de segurança energética. Se a gente for para a Alemanha, que utiliza um mix, tanto a questão climática como a questão de segurança energética, ela aprovou recentemente um pacote da Páscoa, que o pessoal chama, né? Nesse pacote, ele flexibiliza o principal gargalo que tem hoje para se instalar um onshore na Alemanha, que são as questões das licenças. Então, isso aí vai permitir com que os investidores encontrem mais áreas boas para poder instalar os parques. E nesse pacote de Páscoa, eles estão prevendo de instalação anual até 2025, 12 gigas por ano. A Alemanha já foi um mercado grande, mas ela nunca chegou a implementar 12 gigas por ano. Então, eles estão prevendo de 23 até 25, 12 gigas por ano, e após 25, 10 gigas por ano. Então, é uma meta muito agressiva, e isso aí vai realmente melhorar os preços para os fabricantes de turbina, né? Acredito que a grande maioria escutou ou também tem a curiosidade de ver o resultado dos nossos clientes. A Vestas, que é um cliente significativo nosso, já falou que o preço das turbinas vendidas no futuro já aumentaram o preço para retornar as margens que a Vestas tinha no passado. Então, com a demanda maior, facilita muito esse aumento de preço. Então, isso é um pouco em relação aos pacotes climáticos, tá, gente? Não vou prolongar muito, não, mas depois a gente pode responder perguntas de outros países também, ou detalhar um pouco mais sobre esses pacotes. Vamos para o segundo item, que é a celebração do contrato com a Vestas, né? A gente soltou um fato relevante, que a gente assinou uma extensão de contrato com a Vestas até 2024, né? Isso aí dá um aumento potencial de backlog de quase 3,3 gigas, um aumento significativo. A gente está vendo que o mercado brasileiro está instalando em torno de 4, 5 gigas por ano. Está muito aquecido realmente, a gente não vê isso diminuindo. Na verdade, o que a gente vê é o contrário. Se tiver máquina, tem projeto para instalar. E nesse contrato com a Vestas também, a gente tem um contrato, a gente assinou um acordo que vai até 2026, e nesse acordo a Elis tem um direito de pegar grande parte da demanda que a Vestas tiver no Brasil, independente da máquina, tá? Não posso detalhar muito que acordo que é esse, por questões de proteção mesmo, de governança das duas empresas, mas a gente tem já um compromisso com a Vestas até 2026 firmado. E indo para o terceiro tópico, falando um pouco de qualidade e redução de ciclo, né? A qualidade, os indicadores de qualidade dos nossos 4 clientes vem melhorando muito. Isso é muito importante, porque com a qualidade melhor, a gente reduz muito o nosso IP, o nosso produto em processo, né? Que a gente consegue finalizar mais rápido. E isso a gente consegue reduzir também muito a nossa necessidade de capital de giro, que vocês vão ver no decorrer da apresentação, que é uma das coisas que vem prejudicando um pouco o nosso resultado nesse curto prazo, tá? E redução de ciclo, a gente fala principalmente das linhas não maduras, tá? A gente está chegando no segundo semestre, perto de transformar a maioria das linhas em linhas maduras, e está indo, o plano de ciclo de produção está indo de acordo com o planejado. Então é isso, gente. Esses são os 3 destaques do segundo trimestre de 2022. A gente pode tirar dúvidas também depois. Pulando para o próximo slide número 3, eu vou focar mais aqui em relação ao prejuízo, tá? Lógico que é o que a gente precisa dar mais transparência para vocês. A gente teve um prejuízo de 28 milhões no segundo trimestre, né? Isso aí com o lucro que a gente teve no primeiro, consolida no prejuízo de 27,4 milhões no primeiro semestre. O que aconteceu nesse segundo trimestre, tá? Vocês vão ver que a gente teve um lucro operacional, mas 2 grandes movimentos que aconteceram prejudicaram a última linha.
O primeiro, o mais relevante, foi um direcionamento de produção que a gente tinha dedicado para a exportação para o mercado local, uma demanda de um cliente nosso, e isso atrapalhou um pouco a trava que a gente tinha de hedge para inibir esse risco de variação cambial, tá? A gente está falando aí de que isso gerou um prejuízo em torno de 33 milhões. É claro que isso está sendo negociado com o cliente, né? A gente não consegue e não vai absorver esse prejuízo sozinho, e a gente está em negociação com o cliente para tentar transformar isso em volume extra, em demanda extra, nem que seja com mais moldes ou mais tempo de contrato, que é o que dá um retorno melhor para a gente e é o que a gente está avançando bem com ele, tá? Então, essa deve ser, sim, a solução que a gente vai chegar com esse cliente. E um outro tópico que aconteceu, como eu falei, né, essa necessidade de capital de giro nosso, devido ao IP que a gente tem, principalmente por um produto que o cliente está com a modificação no projeto, né? A gente precisa fazer inspeções a mais de qualidade, isso aí aumenta o nosso IP, então aumentou a nossa necessidade de capital de giro, então aumentou um pouco a nossa dívida bruta, e não precisa chover no molhado para vocês que estão no call, todo mundo está sabendo o que está acontecendo com a Selic, né? Então esse aumento da Selic machuca bastante, porque é um aumento que reflete como um aumento do nosso custo de despesa financeira em toda a dívida que a gente tem. Então, isso, que nem eu comentei, são coisas pontuais, tá? Não recorrentes, aconteceram no segundo TRI. A gente está trabalhando para minimizar esse impacto. A gente preferiu baixar todo esse hedge agora, para não deixar nada no balanço. E a gente está vendo como capitalizar isso nos próximos trimestres com esse cliente. Passando nos outros tópicos, eu vou passar mais rápido para dar mais tempo, né? O ROIC de 10,6%, a gente investiu 27,5 milhões, a gente tem uma receita líquida, tivemos uma receita líquida de 651,7 milhões no segundo TRI, um acumulado no ano de 188,5 milhões, um EBITDA de 67,1 milhões no segundo TRI, que nem eu comentei, né? A operação ela está assim deixando resultado, e um EBITDA acumulado de 121,4 milhões no primeiro semestre, tá? Então, de maneira geral, é isso, tá, gente? Eu queria passar um overview tanto de mercado como dos principais indicadores da Aeris, e agora eu passo a palavra para o Oli para ele detalhar para a gente um pouco melhor e dar mais luz aí nos outros tópicos. Um abraço e até o final do call. Obrigado, Vilela. Bom dia a todos. Eu vou começar pelo slide número 4. A gente, de praxe, já mostra esse slide sempre. Então, nas barras em laranja, a gente tem a evolução do capital investido médio e a linha, na escala da direita, demonstra o NOPAT acumulado de 12 meses. A gente pode observar que de 19 para 20, né, o capital investido ele cresceu mais de 130%, ele cresceu mais de 50% de 20 para 21. De 21 até a posição de 30 de junho de 22, ele cresceu já bem menos, né, menos de 15%, e a projeção para o final do ano é que ele continue nesse intervalo de 10 a 15% de crescimento em relação ao fechamento de 21. Então, a gente claramente encerra um ciclo de alocação mais relevante de capital, né, que começou na virada de 19 para 20, e enquanto que o NOPAT, nesse período, ele ficou praticamente andando de lado, e basicamente porque a concentração de linhas não maduras não agrega valor, não cria valor enquanto essas linhas não amadurecem. A gente vai ver isso em mais detalhe no slide seguinte, mas a projeção é que esse NOPAT, né, que está por volta de 150 milhões no acumulado, ele supere os 200 milhões na posição de fechamento de ano. Então, a gente está nesse encerramento de TRI, né, do segundo TRI, num ponto de inflexão, isso já era esperado, e aí para o terceiro e para o quarto TRI desse ano a gente deve ter resultados crescentes, já capturando, né, os investimentos que a gente fez ao longo dos últimos 2 anos e meio. Passando para o slide número 5, mais uma vez aqui a gente faz o ajuste, né, nas células que estão em azul, para que a alíquota efetiva reflita uma alíquota normalizada, né? Como a gente teve receitas
não tributadas. Agora a gente tem os tributos incidentes sobre essas receitas do passado. Então, a gente tem uma volatilidade grande na alíquota efetiva desses períodos. Para normalizar e para facilitar o entendimento, a gente está trazendo esse ajuste. Acho que os destaques aqui desse slide número 5 é que a gente continua com transformação de capital investido das linhas não maduras para as maduras. É bom destacar, né, que a gente continua com mais de 200 milhões de excedente de capital investido, principalmente capital de giro, para as linhas não maduras nesse período. A gente já vê um crescimento no NOPAT ajustado das linhas maduras, né, em mais de 20% em relação ao primeiro TRI. A gente tende a ter uma crescente importante no NOPAT das linhas maduras até o final do ano. E o ROIC continua, o ROIC anualizado desse trimestre, né, para as linhas maduras, continua acima de 20%. A gente projeta ROIC sempre acima de 25% para as linhas maduras. A gente continua negativamente afetado por um estoque maior, né, por tempos de trânsito de materiais maior. Então, a gente vem entregando resultados entre 20% e 25% de ROIC para as linhas maduras, com projetos para que a gente volte a superar os 25%. Indo para o slide número 6, receita líquida atingiu 651,7 milhões, como o Vilela já comentou. Acho que um destaque importante aqui é que esse trimestre é recorde de entregas para o mercado doméstico nosso, e a gente teve uma concentração grande de entregas para o mercado doméstico, o Vilela já comentou desse ponto, por um redirecionamento de demanda, de volume. Então, a gente tem muito produto em processo para exportação e a gente dedicou os prédios de acabamento para atender demandas no mercado local. Então, essa variação de destinos fez com que a eficácia dos instrumentos financeiros fosse reduzida. Nesse TRI, gerou essa perda que a gente teve não recorrente no resultado financeiro de 33 milhões, associado à variação cambial. Acho que um outro ponto que faz sentido a gente destacar é a retomada do crescimento na divisão de serviços. Então, a gente naturalmente tem sazonalidade grande no primeiro TRI, afetando negativamente o primeiro TRI nos Estados Unidos, e agora a gente já tem uma retomada de crescimento das receitas associadas a serviços. Indo para o slide número 7, esse é novo, então vou até gastar um pouco mais de tempo para a gente detalhar. Então, na linha de cima, mais escura, a gente mostra a receita em reais por megawatt, a evolução da receita de venda de par desde o início de 2019. Neste período, a gente teve um crescimento no preço médio por megawatt de mais de 60%. Uma parte relevante disso está associado, como a gente pode ver aqui, ao crescimento do custo de materiais diretos. Então dá para demonstrar aqui graficamente a capacidade de repassar custo de materiais diretos. Isso inclui câmbio, que teve uma alta de 30% quando a gente compara o início de 2019 e a posição atual, e também uma inflação de materiais muito relevante. Essa inflação de materiais ela não só está no preço unitário dos materiais, mas também em custos logísticos, e a Aeris vem trabalhando junto com os clientes para que a gente tenha condições tributárias melhores para a gente reduzir esse custo de material. Então, aí só para a gente resumir esse slide, tanto os custos de materiais, né, que os fornecedores cobram, quanto as variações cambiais, quanto o custo logístico, quanto o tributo, são repassados para os clientes via variação de preço. Isso vale tanto para cima quanto para baixo. Então, essa inflação global de materiais e aumento de custo logístico, a Aeris ela acaba protegendo resultado econômico nesse cenário. Por outro lado, a gente fica bastante exposto à necessidade de capital de giro. Então, nesse ambiente onde os custos subiram, a Aeris carrega mais capital de giro. Num ambiente de Selic alta, como o Vilela já colocou, isso afeta bastante a última linha nesse período. Passando para o slide 8, EBITDA acumulado de 12 meses em 251,4 milhões, a maior da série histórica, e no trimestre um crescimento para 67,1 e também um crescimento de margem. A gente vai observar crescimentos progressivos de margem ao longo de 2022 e expectativa aqui para 2023 também. Quando a gente olha o centro da faixa do guidance, a projeção de margem para o segundo semestre é da ordem de 11% de margem EBITDA. Então, essa alta de 10,1 para 10,3 e a expectativa de crescimento de margem para o segundo semestre reflete basicamente uma diluição de custos fixos. A empresa já está estruturada para a fabricação de volumes maiores, para o amadurecimento das linhas que hoje estão com status não maduro,
Isso gera mais volume, mais receita e uma diluição, uma eficácia maior na diluição de custo fixo para que a Aeris tenha melhores margens no segundo semestre e ao longo de 23. Passando para o slide 9, a gente realizou por volta de 57 milhões de investimento em 2022. Fizemos uma revisão de guidance, acho que é importante a gente destacar esse ponto, né? O CAPEX ele sofre um aumento aí no piso de 15 milhões. Praticamente tudo isso é resultado de um investimento maior em posições de acabamento. O processo de fabricação de pá ele pode ser segregado em duas etapas principais, né? A etapa de laminação e a etapa de acabamento. O que a gente notou é que para 2 dos nossos clientes, a gente está precisando de mais posições de acabamento para garantir que o gargalo continue sendo nos prédios onde a gente tem os maiores investimentos, que é o prédio de laminação. Então, esse aumento de posições de acabamento, ele permite que nos próximos períodos a gente tenha uma redução do estoque em processo. Então, é um investimento que gera retorno, é um investimento que é parcialmente compartilhado com os clientes. Então, além de investimentos da Aeris para aumentar as posições de acabamento, a gente também teve investimento dos clientes para isso. Então, a expectativa é que isso torne o processo produtivo mais enxuto, mais lean, e que a gente consiga crescer volume de fabricação sem gerar impacto negativo no estoque de produto em processo. Falando disso, né, no slide número 10, a gente teve neste ano um crescimento de 80 milhões de estoques em processo, é o que a gente pode ver na linha mais escura, na linha preta. Apesar de, neste trimestre, a gente já está começando a redução, quando a gente compara com dias de receita, né? Então, a gente melhora o giro do estoque por crescimento de volume. No terceiro e no quarto tri, a expectativa é que a gente continue melhorando o giro, que a gente reduza esse estoque em processo e desafogue um pouco de capital que está empregado nessa linha. Mas quando a gente olha para a matéria-prima, isso já era expectativa quando a gente fez a divulgação do primeiro TRI, a gente tem um novo crescimento, a gente atinge o pico do excedente de estoque, esse pico é de 235 milhões, e a expectativa é que até o final do ano a gente consiga melhorar o giro de estoque de matéria-prima algo em torno de 30 dias. Então a gente quer trazer de volta o estoque de matéria-prima para a gente conseguir ter mais uma vez, né, ter uma redução no capital investido. Então, até o final do ano, a expectativa que eu coloquei anteriormente é continuar crescendo a EBITDA, ao mesmo tempo que a gente tenta reduzir o capital investido. Isso, consequentemente, gera desalavancagem, que é um parâmetro que a gente vem sempre acompanhando de perto. Falando de alavancagem, né, indo para o slide número 11, a gente mostra a posição de caixa de 861 milhões. Isso é mais de uma vez e meia o que a gente tem de obrigações com os bancos até o final de 2024. Não era previsto originalmente, mas a gente fez uma captação no segundo TRI de 150 milhões, com custo de CDI mais 1,5 ao ano, para preservar essa posição de caixa e para que a gente não precise ir a mercado no segundo semestre desse ano, que é a situação atual. A gente não tem expectativa de novas captações em 2022. Passando para o slide número 12, o Vilela já comentou sobre a extensão do contrato com as Vestas. A Aeris atinge, então, na posição de fechamento do segundo TRI de 2022, recorde de backlog, então, posição de 13,6 gigawatts de potência para ser entregue nos próximos anos. Isso equivale a 10,8 bilhões de reais, né, quando a gente olha o câmbio do fechamento do segundo TRI. E a potência média dos aerogeradores dentro deste backlog é de 4,9 megawatts por set. É natural que a gente tenha uma parte relevante desse backlog que será dedicada ao mercado nacional, e o tamanho médio das máquinas que a gente vê sendo instaladas no Brasil atualmente é por volta dessa magnitude. Passando para o slide número 13, a extensão do contrato com a Vestas já está refletida aqui. Então, o desafio comercial que a gente tem nesse momento, o Vilela já comentou sobre isso também, é a extensão. A gente tem 6 linhas com projeção de encerramento entre o final de 22 e o final de 23. A gente já encerrou a primeira linha que a gente olha no gráfico aqui. Então, a posição do fim do segundo TRI eram 18 linhas, sendo 12 maduras e 6 não maduras. Atualmente, a gente já está com 11 maduras e 6 não maduras. E o desafio comercial, que eu coloquei, é da gente conseguir estender essas linhas que se encerram para a gente ter 2023 e 2024
praticamente todo ocupado com linhas maduras, né? Então, olhando os resultados históricos da Aeris, a gente nota que linhas maduras perdurando por mais tempo geram muito resultado para a companhia e aí permite que a gente continue no processo de desalavancagem ao longo dos próximos 10 trimestres. Passando, por fim, para o slide número 14, a gente teve revisão das projeções para o ano de 2022, eu vou detalhar um pouco isso. A primeira causa que a gente atribui essa redução é aquele cliente que a gente tem um volume de inspeções muito grande, isso está relacionado a mudanças de projeto geradas pelo cliente. A gente tem um aditivo assinado com esse cliente no início deste ano, que de certa forma aciona a cláusula de take or pay, então protege o resultado econômico da Aeris nesse contrato, afeta sim a necessidade de capital de giro, mas quando a gente projeta a evolução da solução desse problema até o fim do ano, a Aeris continua entregando volumes bem inferiores aos que a gente projetou originalmente. Isso traria o volume para muito perto do piso do guidance original. Com esta mudança que a gente teve neste TRI, relacionada à dedicação de mais volume para o Brasil em detrimento de exportação, então a gente também projeta uma redução significativa de exportações até o fim do ano. Isso faz com que a gente fique abaixo da faixa indicativa, o que motivou a revisão de guidance. E, por fim, a terceira causa para a revisão está associado a esse aumento de ciclo de fabricação, principalmente nas atividades de acabamento. Então, a revisão de CAPEX, que eu já comentei anteriormente, ela é motivada por isso, mas a gente também projeta que esta causa ela continua afetando a companhia até o final deste ano. A gente gira de 2022 para 2023 com um estoque em processo relativamente elevado. Então, não é perda de demanda nem nada disso, é basicamente uma postergação de entregas para o início de 2023, mas como essas entregas saem de 22, é indispensável que a gente reflita isso aqui. Então, o novo guidance projeta entregas de 3,2 a 3,6 gigawatts neste ano. Lembrando que em 2020 a gente entregou 3 GB, em 2021 a gente entregou 3,1. Receita líquida oscilando entre 2,6 e 3,1. Então, a redução do centro da faixa de receita é menor do que a redução do centro da faixa de volume de entregas. Isso decorre de um câmbio médio maior e de um preço unitário maior, pelo efeito que eu já comentei anteriormente de repasse de custo de materiais diretos. A redução de EBITDA ela é menos relevante do que a redução de receita. E aí isso também, já comentei anteriormente, a gente acaba acionando, de certa forma, as cláusulas de take or pay e protegendo a capacidade da companhia de gerar resultado operacional, mesmo no ambiente onde a gente tenha volumes menores do que os originalmente projetados. Como a gente ainda está em negociação especificamente com um dos clientes, neste período a gente não está divulgando guidance para o ano que vem. A expectativa é que a gente conclua essas negociações até a próxima divulgação de resultados, em novembro, relativo ao terceiro TRI, e aí sim possamos divulgar as projeções para o ano de 23. E com isso eu encerro a apresentação e retorno a palavra para o operador. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para remover a sua pergunta da lista, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Laghi, XP Investimentos. Bom dia, Vilela. Bom dia, Mangialoli. Eu tenho alguns pontos aqui para explorar com vocês. Acho que parte deles vocês já comentaram agora, principalmente no comentário do Loli, aqui em relação ao guidance de 22, nessa redução. Mas só para entender um pouco melhor aqui, né? Acho que ficou claro os três principais fatores ali, né? Um que parece ser mais estrutural, né? Como esse caso de maiores inspeções, né? Por parte de um cliente, outro mais pontual ali, acho que até dada aquela transição que a gente viu no segundo semestre de 2021, né? Entre linhas maduras para não maduras, que prolongaram esse mix maior não maduro ao longo de 2022. Mas pensando em 23, até se estendendo em 24, né? A gente espera aí 100% das linhas maduras, né? A gente vê que elas devem maturar ali no primeiro TRI de 23, com esse backlog bem forte aí a ser maturado nesses próximos 2 anos. Tem algum fator que pode prejudicar esse nível de produção, principalmente olhando para 23, 24? A gente sabe que vocês não deram guidance ainda, mas
existe algum risco, algum fator que a gente não esteja mapeando que pode frear, né, esse faturamento de volume nos próximos 2 anos? Né? Não sei se talvez uma menor utilização estrutural de alguma linha ou alguma transição aí de uma linha madura para um molde não maduro. Né? Acho que o aditivo com a Vestas me parece prever essa transição só em 2025 e 2026. Né? Acho que não teria um ponto mais no curto prazo. Mas entender essa dinâmica para 23 e 24, no contexto da redução do gás, seria interessante. Eu vou esperar a resposta, eu faço uma outra pergunta. Obrigado. Bom dia, Lucas. Tudo jóia? Ô, Lucas, que nem você comentou, né? Para 25 e 26 tem sim uma possibilidade de transição de modelo de par. Mas para 23 e 24 não tem. Então, o que fica maduro agora no segundo semestre de 22 é o que a gente tem demanda para 23 e 24. E aí, quando você pergunta, existe risco de redução, eu vou te falar que macroeconômico a gente não enxerga nada hoje, tá? A maioria dessa demanda é uma demanda para o Brasil, então nem que aconteça uma guerra entre China e Estados Unidos não é uma coisa que deveria afetar essa demanda, porque é uma demanda local mesmo, coisas já vendidas no Brasil, partes tanto do mercado regulado como do mercado livre. Então, a gente não vê de maneira macroeconômica. E, olhando para dentro da empresa, qual que seria um cenário de redução? Seria a gente não conseguir deixar alguma linha madura, né? Então, a gente vê risco interno, mas quando as linhas estão não maduras, que a gente ainda não está com o domínio do processo. Como 2023 e 2024 as linhas já estarão maduras, a gente vê um risco, eu não vou falar que é zero, mas é bem reduzido de problemas internos, porque a gente já vai ter domínio sobre o processo. E, de novo, em relação macroeconômico, na verdade, a gente vê um potencial upside devido a esses pacotes que estão sendo aprovados aí mundo afora, né? Então, na verdade, o risco que a gente vê é de um aumento de demanda. E se a demanda aumentar, serão os mesmos produtos? Tudo tende a ser igual ao que a gente está produzindo hoje, porque os clientes não lançaram nenhuma turbina nova. Então, se os clientes receberem demanda de projetos novos, eles usarão as turbinas atuais. Então, o risco que a gente tem, na verdade, não é de downside, é mais de upside, tá? Mas eu vou ser bem transparente, não é nenhum nem outro, não são coisas que estão na mesa hoje. Então, sendo pragmático, o risco do guidance de volume de 23 e 24 ser mudado é muito baixo, tá? Acho que era exatamente esse ponto mesmo, Vilela. E pegando o gancho num comentário do Loli em relação a essa diferença de guidance de produção, a gente viu o ponto médio aqui, né, indo de 4,8 GB para 3,4, sendo que o Loli comentou que se não fosse o primeiro fator lá, né, do aumento de ciclo de inspeção por parte de um cliente, esse nível de produção iria para a faixa inferior do guidance anterior, nos 4,3. Então, dá para entender que mais ou menos um terço da redução de produção aqui foi por conta desse primeiro fator, né, que eu imagino que deva se manter ao longo do contrato, né, da vida do contrato desse cliente, e aí 2/3 mais pontual em relação à transição, né, de pás maduras para não maduras, né, que não deveria acontecer em 23. Perguntando isso mais para entender se esse 1/3, né, de redução de produção causada por esse ciclo de inspeção alongado, quanto que isso deveria causar de redução de EBITDA, né, em 2023. Eu imagino que exista alguma redução mais baixa, né, dado que vocês têm cláusulas mitigatórias. E aí, se esses 2/3 de redução de produção já teriam um impacto zero, né, em 2023, dado que essas linhas iriam maturar ali no começo do ano que vem. É esse o último ponto. E obrigado pela resposta.
Bom dia, Lucas Ololi falando. Esse primeiro ponto que a gente destacou, ele é um pouco mais de um terço, tá, do efeito total. Que eu comentei, a gente acionou cláusula de take or pay e aí tem dois cenários, né? Ou a gente continua praticando preços relativamente maiores neste projeto ao longo de 23, ou o problema é completamente sanado, que é o plano A, tá? E a gente está muito próximo a isso, para que a gente possa ter mais volumes e voltar às condições originais do contrato, tanto em termos de preço quanto em termos de volume. Tá? Os outros dois fatores, esse segundo fator, né, que foi o redirecionamento de volume, que gerou até essa perda cambial que a gente destacou, ele está em negociação com este cliente, tá? Então ele deve ficar isolado em 2022, ele não afeta de forma alguma 2023 em diante. E o último fator, esse aumento do ciclo médio, a gente entende que isso é mais pontual, isso gera sim uma necessidade adicional de CAPEX, tá? Então isso já está refletido também na evolução de guidance, mas a expectativa é que a gente volte aos volumes originais de contrato para todos os clientes, considerando esse investimento adicional. Então, na prática, a expectativa é que os três fatores fiquem contidos no ano de 22 e não afetem de forma alguma o que a gente tinha originalmente projetado para 23 e 24. Perfeito, Olli. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do webcasting de Ramon Vieira, Axel Capital. A respeito da entrada ou possível entrada da Goldwind no país, acredita que ela poderia vir a fechar alguns pedidos com a Aeris? Bom dia, Ramon. Respondendo a primeira parte da sua pergunta, tá? Entrada ou possível entrada. Por que eu peguei essa primeira parte? Realmente a Goldwind ela vem tentando entrar no Brasil aí tem bastante tempo, tá? Acho que 2016 ou 2017 eu e mais algumas pessoas da Aeris, a gente esteve na Goldwind lá na China para entender o modelo de negócio deles, entender como que funciona a Goldwind, que ela estava planejando vir para o Brasil na época. Na verdade, ela estava planejando vender turbina no mercado ocidental e a gente foi lá fazer essa visita. Então, desde então, a gente tem um relacionamento com a Goldwind, tá? Só que agora eu acho que ela vai entrar mesmo. Por isso que eu quis pegar essa primeira parte da sua pergunta. Eu acho que a possível entrada, ela deve se concretizar, sim. A Goldwind já está formando um time no Brasil, a gente tem um bom relacionamento com todo o time deles, tanto o pessoal da China quanto o pessoal aqui do Brasil. E o que eu posso te falar, né, não tem muito o que falar, eles vão querer... O plano deles, que eu acho que é uma coisa pública, que eles já falam para todo mundo, é turbina depois de 24. Então, a gente tem NDA assinado com eles e estamos trocando informações. Eu acho que isso é tudo que eu posso falar e acho que responde parte da sua pergunta aí. Mas, infelizmente, eu não posso falar se é sim ou não. Eu só posso dar esse tipo de resposta. Mas espero que tenha atendido aí sua pergunta. Obrigada. A próxima pergunta também do webcasting vem de Rafael Renzetti. Os aumentos de matéria-prima nos estoques são explicados pela redução da produção, conforme a apresentação. Porém, em 6 meses é verificado um aumento de 60% dos estoques, com uma alta também do componente produtos em elaboração mais acabado, mostrado apenas em dias, e praticamente o dobro do tempo comparando 2T22 e 2T21. Seria interessante uma desagregação de valores entre eles? Bom dia, Rafael. No ITR, né, nas demonstrações financeiras da companhia, a gente tem, na nota explicativa número 6, o desdobramento do estoque. Tá? Então, a gente tem essa informação aberta, sim, desagregada. Para fins de apresentação, por que a gente consolida estoque em elaboração com estoque de produto acabado? Porque, na prática, esse produto acabado ele continua não disponível para faturamento. Né? E aí é um detalhe mais técnico. A gente chama de produto acabado quando a pá está concluída, mas o produto efetivamente faturado é o conjunto de 3 pás, é um set.
Então, a gente acaba rodando com alguns dias até formar o set, né? É um conjunto de 3 partes que estão balanceadas entre si para equipar o mesmo aerogerador. Então, na prática, a gente trata isso gerencialmente como estoque em processo, por isso que a gente agrega para fins de apresentação. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1, estrela 1. A nossa próxima pergunta também vem do webcasting de Lucas Barbosa, Santander. Bom dia, Vilela e Lolli. Obrigada por pegarem minha pergunta. O Vilela comentou no começo do call sobre demanda forte para as turbinas no mercado brasileiro. Isso seria demanda para novos contratos ou para antecipação de entregas? Sobre demanda para novos projetos, vocês têm visto novos projetos sendo anunciados mesmo com o aumento do preço das turbinas eólicas? Obrigado. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Ô, Lucas, eu acho que a resposta é um pouco dos dois, tá? Os clientes eles estão tentando antecipar o máximo possível a instalação do parque para melhorar o retorno e novos parques estão sendo negociados. A gente está vendo, sim, a gente conversando com os clientes, até mesmo é um motivo da gente conseguir essas extensões de contrato, novos contratos sendo fechados no Brasil, tá? Com todos os clientes. Sendo bem sincero, estou vendo todos os clientes fechando novos contratos aqui no Brasil, mesmo com o aumento do preço da turbina. Obrigada. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite *1, estrela 1. Nossa próxima pergunta, também do webcasting, vem de Fabiana, do Banco Safra. Como a interrupção da produção de turbinas eólicas pela GE impacta a companhia? Bom dia, Fabiana. Hoje, sendo sincero, impacta zero. A gente não tem a GE como cliente, a GE ela comprou um concorrente nosso, que era um fabricante de par, e na verdade ela também não está vendendo muita turbina no Brasil, né? Eu acho que o desenvolvimento que eles fizeram nessa máquina atual aí, a Cyprus, não teve muito sucesso. Ela está passando por uma reestruturação global nos negócios dela, né? Acho que todo mundo acompanhou o spin-off que ela fez aí. Ela tem 3 grandes negócios, um deles agora é Power, né? Que renovável está lá dentro. E o grande mercado da GE, eu acho que eles estão focando muito lá agora, principalmente que eles têm informação do mercado americano antes do que a gente, é nessa demanda gigantesca que vai vir nos Estados Unidos. E vindo essa demanda gigantesca nos Estados Unidos, vamos ver se ela consegue produzir 100% dentro de casa, né? Se você me perguntasse hoje, eu responderia que não, tá? Porque a LM, que é o fornecedor, que é fabricante da GE, vem fechando fábricas, né, por questões de eficiência. Então, hoje, respondendo de novo, né, eu estou enrolando para responder, mas respondendo, hoje impacta nada, gente, zero. Não tem nenhum relacionamento com a GE para a venda de turbina. A gente presta serviço para eles aqui no Brasil e eles vão continuar fazendo o OEM das máquinas já instaladas. O que pode vir é upside com a aprovação desse pacote do Biden, porque o mercado americano, sim, ia crescer muito, e a GE tem participação super relevante lá dentro, né? Todo ano fica ela e Vestas brigando para ver quem que tem o maior market share do mercado americano. Obrigada. Próxima pergunta também do webcasting vem de Josh Milberg, Morgan Stanley. Bom dia, Vilela e Lolli. Obrigada pelo call. No primeiro trimestre, reconheceram um ganho de 22 milhões na linha Outras Receitas Operacionais relacionado ao ressarcimento de perdas de produção, causados por alterações de projetos gerados pelos clientes, enquanto foi para um valor perto de zero no segundo T. Tiveram alguma mudança em como estão tratando o efeito de compensação ao pagamento? Bom dia, Josh. Sim, a gente teve uma mudança importante nessa classificação. Tá? No primeiro TRI, esse ressarcimento foi tratado como outras receitas. Já no segundo TRI,
esse efeito ficou 100% tratado na primeira linha, tá? Via ajuste de preço mesmo, e é dessa forma que a gente deve continuar tratando até o final do ano. Então, quando a gente olha o primeiro TRI, né, o resultado bruto, né, a margem bruta ficou negativamente impactada por este efeito, porque a gente reconhece depois o resultado bruto. Já no segundo TRI a gente normaliza isso, então tanto os custos adicionais quanto a receita, ela já vem antes do resultado bruto. Eu vou até complementar aqui a pergunta do Josh, né, que ele escreveu no webcast, então, para a gente comentar mais também sobre os fatores atrás da revisão de CAPEX e o que poderíamos esperar para 2023. Então, Josh, o aumento, né, na projeção de CAPEX, ele está 100%, consequência 100% do aumento das posições de acabamento, tá, para 2 dos nossos clientes. Então, para que o ciclo de fabricação fique balanceado, para que a gente não tenha gargalos ao longo do processo, a gente decidiu, junto com esses 2 clientes, aumentar a quantidade de posições de acabamento, que nem eu coloquei, isso gera investimento tanto da Aeris quanto do cliente. Algum investimento incremental do lado da Aeris nesse sentido já aconteceu no segundo TRI, tá? Isso deve acontecer agora também no terceiro e no quarto. E a gente consegue compensar isso via via redução no ciclo médio de fabricação, tá? Que é uma das metas que a administração tem. Quando a gente olha 2023, como todo este efeito deve ficar contido em 2022 para esses 2 clientes, a expectativa é que a gente não mude nada. Hoje, né, o que a gente pode falar sobre 23, né, isso não é projeção ainda, é que a expectativa é que a gente fique muito próximo ao que a gente chama de CAPEX de manutenção, né, que é muito aproximado ao que a gente tem de depreciação. Então, o volume de CAPEX, expectativa para 2023, deve oscilar aí entre 50 e 70 milhões de reais. Né? Lembrando, isso ainda não é uma projeção, mas com face no cenário comercial atual, deve ser por volta disso o valor projetado para o ano que vem. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Você também pode registrar a sua pergunta via texto pelo webcasting que está no site da companhia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de voltar a palavra ao Sr. Vilela para as considerações finais. Bom dia, gente. Eu acho que a gente já falou bastante hoje sobre o mercado, sobre a Aeris. Eu não tenho muito consideração final, não. Eu tenho, na verdade, um questionamento, uma provocação que o pessoal me faz e eu não sei responder, tá? Quando a gente olha tanto a Aeris como o TPI, que é o nosso único concorrente, e é capital aberto, né? Se vocês, eu não sei se todo mundo aqui viu, mas se vocês analisarem os dados das 2 empresas, né? A Aeris tem um resultado melhor que o da TPI. A gente, em 2022, a gente aumentou o nosso backlog em mais de 3 gigas, enquanto a TPI comeu $500 milhões do backlog deles. Então, a gente está com o backlog aumentando, eles estão com o backlog diminuindo. O nosso resultado é melhor do que o deles. Como que uma notícia global de um pacote aprovado pode afetar tanto eles, para eles subirem 100% em 15 dias, e a Aeris subir 10%? Então, assim, eu não sei responder essa pergunta. Algumas pessoas já me fizeram ela. É uma provocação, um questionamento. Se alguém tiver uma luz aí, puder entrar em contato com a gente depois. Mas é uma provocação mesmo para analisar o mercado de maneira mais macro, tá? A Aeris é uma empresa aqui no Brasil, mas os nossos clientes são globais e a gente exporta desde 2017 e sabemos que grande parte do nosso crescimento vai vir de exportação e grande parte do nosso crescimento vai vir a partir desses pacotes que estão sendo divulgados mundo afora. É isso, obrigado aí pela disponibilidade, atenção e interesse. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todo mundo. A teleconferência da Aeris Energy está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.